Era uma vez uma família, mas não era uma família qualquer. Era uma família ícone, um farol da moral da nação. A espada contra a corrupção, o escudo dos bons costumes. Deus, pátria e família era o que eles vendiam. E era o que a maioria de brasileiros comprava. Afinal de contas, esse ser chegou à presidência da República. E se eu te disser que o Conto de Fadas tinha um capítulo que ninguém leu, um capítulo sujo, um capítulo manchado de dólares e reais, escondidos na bandeira e na Bíblia. Pasmem. A Polícia Federal viu indícios de lavagem de dinheiro em contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro. A análise da movimentação financeira de Jair Bolsonaro, autorizada pela Justiça, levantou suspeitas da PF. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, incluído no relatório, revela que no período de menos de um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024, Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em créditos. A maior parte do dinheiro, 19 milhões, chegou por meio de 1.200.000 transações via Pix. No mesmo período, o relatório mostra ainda a saída de dinheiro das contas, 30 milhões de reais em débitos. As transações foram consideradas atípicas e, segundo a PF, levantam a suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. A PF também identificou um grande volume de transações entre dezembro de 2024 e junho de 2025. E nesse período, de acordo com as investigações, Bolsonaro fez transferências para o filho Eduardo e para a esposa Michele. Para a PF, os repasses a Eduardo serviram para financiar suas ações nos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Já a transferência para Michele tinha o objetivo de driblar um eventual bloqueio de suas contas bancárias. Os investigadores identificaram que Bolsonaro fez 6 transferências para o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que não foram mencionadas pelo ex-presidente nos depoimentos à polícia. Além disso, em junho deste ano, um dia antes de prestar depoimento à PF, Bolsonaro transferiu 2 milhões de reais para Michele Bolsonaro. Para os investigadores, o conjunto de elementos probatórios arrecadados indica, portanto, que o ex-presidente atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, desde o início de 2025 e com maior ênfase nos meses de maio, junho e julho de 2025, quando se acentuaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior, com a finalidade de se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata, bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem e ou impedissem de consumar o intento criminoso de apoiar financeiramente as ações do parlamentar licenciado no exterior. A investigação da Polícia Federal também ressaltou que a articulação de Jair e Eduardo Bolsonaro com o pastor Silas Malafaia tinha o objetivo de salvar somente o ex-presidente. Lavagem de dinheiro. 30 milhões de reais em apenas um ano. Você consegue mensurar isso? Uma quantia que para a maioria dos cidadãos brasileiros é abstrata, é de outro planeta. Para o cidadão comum, é a prova definitiva que o paladino da moralidade tinha o cofre mais sujo do reino. A Polícia Federal não tem esses indícios à toa. Eles mesmos disseram. Lavagem de dinheiro. E aí é onde entra um personagem, um outro personagem nesse show da hipocrisia. Sérgio Moro, o juiz Midas, que transformava processos em ouro político. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E para os haters, que estão sempre nos comentários, xingando, ofendendo e perguntando: e a fraude do INSS? Por que não foi investigada? Pois bem, o próprio Sérgio Moro, agora convenientemente fora do governo, resolveu falar. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, família dele rachadinha. Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Então o primeiro sinal foi esse. O governo
trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim: Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. O presidente me falou assim: Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Conseguiu entender a sua pergunta, seu hater que sempre está aí nos comentários perguntando a fraude do INSS, o dinheiro dos aposentados velhinhos? Sérgio Moro conseguiu responder a sua pergunta? Ou ainda resta dúvidas de que o governo Bolsonaro, de que a fraude do INSS começou no governo Bolsonaro e ele fechou os olhos para isso? Pois bem, é a revelação bombástica de Moro, porque ele disse que o então presidente na época, Jair Messias Bolsonaro, ele não quis investigar. Perdoe-me o cinismo, mas isso é uma desonestidade intelectual absurda. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. Bolsonaro foi informado, segundo o senador Isalci, que é da base bolsonarista, junto com auditores fiscais, avisou ainda na transição do governo que havia fraude e entregou os documentos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não tinha tomado posse e estava na transição. 4 anos e o Jair Bolsonaro não fez nada em relação às fraudes. Bolsonaro sabia e simplesmente fechou os olhos. A CPMI do INSS foi instaurada para investigar os crimes de Bolsonaro e dos aliados contra os aposentados. 85% das fraudes ocorreram por entidades que foram instauradas de 2017 até 2023, antes da posse do presidente Lula. O que eu acho mais grave não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele. O cerco está se fechando e eles vão pagar. Moro, na época, não era um assessor qualquer. Ele era o ministro da Justiça, o cargo máximo da investigação no país. Ele tinha autonomia, tinha poder e tinha dever. Se havia suspeita, a obrigação dele não era investigar, não era aceitar o não como resposta de quem era suspeito. A pergunta que não quer calar e que Moro fugirá até o fim dos seus dias é a seguinte: por que ele só fala isso agora? É porque a Polícia Federal está fechando o cerco? É, porque os valores estão na mesa, porque o chefe não é mais o chefe. E Moro, o tal justiceiro, quer tirar o dele da reta. Ele quer lavar as mãos como Pilatos e dizer: a culpa foi dele. Jogar culpa no inelegível. Não, e no final ainda vai dizer: eu só obedeci. Essa é a defesa de um ex-juiz. Obedecer cegamente o suspeito de um crime. Meus amigos, a narrativa desmorona, o castelo de cartas cai e o que temos é um ex-presidente que movimentava uma fortuna inexplicável enquanto pregava austeridade. E um ex-ministro que ou era incompetente de não investigar um crime que estava estampado na sua cara, ou então era conivente ao ponto de se calar enquanto estava no poder. Enfim, as duas opções, elas são terríveis. Gente, essa é a história da família que se vendeu como solução, mas que agiram exatamente como o problema que juraram combater. Deus, pátria e família e a lavagem de dinheiro. Deus acima de tudo e a lavagem de dinheiro escondida de todos. A pergunta que fica é a seguinte: não é só sobre eles, é sobre todos nós. E até quando?
a gente vai cair nesses contos de fada, nessas lorotas de políticos que usam a religião como instrumento político para serem eleitos no Brasil.